Olá pessoal, saudações! Estamos aqui para mais um vídeo e tal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu recebi uma mensagem aqui. Ele diz: Joel, li o seu livro O Temor do Senhor e uma parte sobre Judas me deixou na dúvida, porque você disse que Judas foi um telespectador da própria história e não teve controle da ação. Me explica melhor, já que aprendi desde criança que Judas traiu Jesus. Ok. Eu escrevi o livro O Temor do Senhor e o Colapso da Igreja Cristã, né? E tem uma parte do livro, não me recordo agora exatamente qual capítulo que eu escrevi, e eu fiz uma menção sobre Judas. Eu fiz uma menção sobre pessoas que estão aprisionadas em uma situação, pessoas que estão aprisionadas no tempo, e eu usei o exemplo de Judas realmente como essa explicação. Uma pessoa que está aprisionada em uma situação e ela não pode fazer nada. E eu descrevi um pouquinho a respeito da situação dele, de Judas, da Tudo Profecia, mas ok, vamos lá. O rapaz aqui me escreveu uma mensagem dizendo que ele ficou na dúvida. Então quero explicar isso de uma ótica que de uma ótica um pouquinho diferente. Nesse exato momento, nesses dias, eu estou trabalhando em um livro. Eu estou escrevendo um livro cujo título provisório é Além do que os olhos podem ver. Eu estou escrevendo ele numa ótica da seguinte maneira: nós fomos criados desde pequeno, desde a nossa infância, do jardim de infância, nós fomos criados, ensinados, doutrinados em cima de um conjunto de regras, em cima de um padrão. E até quando, como é diz o Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós fomos criados em cima para enxergar as coisas de um jeito. Olha, você precisa ir para a igreja, você precisa ter uma profissão, você precisa ser honesto, em cima de um conjunto de padrão. E nas escrituras, na Bíblia, nós também fomos ensinados desse jeito. Olha, Deus criou o mundo, Sansão, Davi, Golias. Nós somos ensinados a enxergar as coisas nessa forma. E uma dessas coisas é que Judas traiu Jesus. Então, nesse livro, eu estou trabalhando que nós precisamos parar de olhar segundo aquilo que nós somos criados, aquilo que está diante dos nossos olhos, e fazer um exercício que é enxergar além daquilo que nós podemos enxergar. Então, precisamos fazer um exercício para enxergar o que está por trás, nas entrelinhas. Não só o nosso ponto de vista, mas o ponto de vista das outras pessoas, das pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu trabalho de diversas formas. E 2 capítulos especialmente eu falo, olha, nós precisamos fazer um exercício que é olhar não somente para os pontos isolados, mas precisamos fazer um exercício que é tentar enxergar a história como um todo. E o segundo outro capítulo que eu trabalho nós precisamos, Paulo ele fala, quando ele está escrevendo no final da carta aos Efésios, ele fala, pois a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, né, que dominam esse mundo. Então, Jesus Cristo também ele fala várias vezes sobre céu, sobre inferno, sobre um mundo espiritual, e vários outros textos da Bíblia nos mostram para esse mundo espiritual. Então, nesse capítulo, um dos capítulos, eu falo, olha, eu trabalho nessa questão de trabalhar a visão humana, a parte humana da história e a parte espiritual, desse mundo espiritual. Então, vamos entender isso. Nós precisamos olhar para as histórias da Bíblia, principalmente da Bíblia. Nós precisamos enxergar o lado humano da história, o lado humano, mas precisamos fazer um exercício que é enxergar o lado espiritual das coisas que estão acontecendo. Então, olhando dessa forma, vamos olhar para a história de Judas. Judas é uma das histórias que ela está escrita nos
4 evangelhos. E quando você olha para o texto, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus, especialmente Mateus e o livro de João, eles citam Jesus Cristo chegando na ceia. Por exemplo, Mateus, Jesus Cristo chega na ceia e aí ele fala, olha, um de vocês vai me trair. Então, não, mas é eu. Então Judas naquele momento, com certeza não sou eu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, é você. Então, no texto de Marcos e Lucas, ele não fala nada, ele só fala que um dos 12 vai trair. E o texto de João, ele cita claramente Judas, olha, aquele que eu der o pão molhado vai me trair. E aí ele dá o pão molhado para Judas. Para todos os efeitos, humanamente falando, Jesus Cristo disse que Judas vai trair, e ele deu o pão para Judas. E Mateus e Marcos, especialmente, antes um pouco da ceia, tem um relato de que Judas saiu e foi se encontrar com os chefes dos sacerdotes para discutir como ia entregar Jesus. Então, para todos os efeitos, humanamente falando, Judas traiu Jesus, já que foi para Judas que Deus deu o pão. Todo mundo viu, os discípulos que estavam ali, viram Jesus Cristo dando o pão para Judas, e aí ele falando para Judas, né, o que tens que fazer, vai e faz. E até o texto de João termina dizendo, olha, aí ninguém entendeu nada. Então, humanamente falando, a visão humana era Judas que estava ali, Mas nós temos a visão humana e nós precisamos fazer o exercício para enxergar a história, a visão espiritual que existe por trás da história. Então, vamos olhar para a parte espiritual, para a parte espiritual dessa história. Então, vamos lá. Gênesis 3,15, na ocasião da queda, o relato da queda, quando Eva comeu ali, teve a expulsão, Gênesis 3,15, Deus chega para ali e fala assim, olha, e tu lhe ferirás a cabeça e ele ferirá o calcanhar. Vários teólogos ali já defendem que ali é um pré-anúncio da salvação, do sacrifício de Jesus Cristo, da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Tá? Então, essa é o primeiro pré-anúncio da morte e sacrifício de Jesus. Alguns teólogos dizem não entende assim, alguns teólogos, mas a maioria entende que ali já é o primeiro, um pré-anúncio da morte e sacrifício de Jesus. Mas a gente continuando a história, nós encontramos no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo de 12 e 13, existe ali uma referência que ele colheste, vamos lá, pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Ali já tem a profecia da traição, que Jesus Cristo seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias, ele foi escrito, alguns teólogos trabalham com 487 anos antes de Cristo, e alguns 520 anos antes de Cristo. Então, se você tirar aí Jesus Cristo 30, 33 anos, ele está dentro da média. Então vamos trabalhar aqui em torno de 500 a 520 anos. Zacarias, essa profecia foi escrita em torno de 500 a 520 anos antes de Jesus Cristo. Então vamos entender isso. 520 anos, 500 a 520 anos antes, já havia uma profecia que Jesus Cristo ia ser vendido por 30 moedas de prata, tá? De uma maneira que quando Jesus Cristo chegou ali, Jesus e Judas, agora chegando ali na mesa da ceia, não foi uma decisão que eles tomaram ali, que Jesus tomou, não foi uma decisão de Judas ali, mas os dois estavam ali para cumprir uma história, um plano que já tinha sido traçado há vários anos antes. Já tinha sido profetizado há 500 anos antes daquele momento acontecer. De uma forma que, vamos entender isso melhor, já tinha dado um plano lá em Gênesis, foi dada uma profecia do que ia acontecer há 500 anos antes de Cristo, antes daquele momento, de uma maneira que quando Jesus Cristo chegou ali naquele momento, Jesus escolheu Judas, ou Judas, de certa forma, foi um homem escolhido para cumprir um plano que já tinha sido traçado há tantos anos.
que já tinha dado a profecia 500 anos antes, já tinha sido a profecia que ia acontecer aquilo. Então, de alguma maneira, Jesus e Judas naquele momento, foram escolhidos para cumprir aquela missão, um plano. O plano já existia. Qual é o plano que ia acontecer? O plano era que Jesus ia morrer na cruz do Calvário. Lembra-se de Gênesis? E tu lhe ferirás a cabeça e ele ferirá o calcanhar. Foi dada uma profecia 500 anos antes. O plano já estava traçado, já estava definido. Só faltava a quem ia cumprir o plano, quem ia executar, ia colocar o plano em prática. Quem ia colocar o plano em prática? Então, de alguma forma, em algum momento, Judas foi essa pessoa que foi escolhida para colocar esse plano em prática. Tá? Isso é importante você entender. Entenda isso. Não foi uma decisão, Judas não foi uma decisão que de repente um dia ele estava lá, eu tô com as minhas contas atrasadas, meu aluguel tá atrasado, puxa vida, eu tô precisando de um dinheiro, o que eu vou fazer? Nossa, eu tô sabendo... Não foi uma decisão dele. De alguma forma, ele foi o homem escolhido para colocar, para executar um plano que já havia sido traçado há vários anos antes e já tinha sido profetizado há 500 anos antes. Agora você precisa, olhando para a parte espiritual, nós precisamos olhar para um outro detalhe que muitas pessoas não conseguiram enxergar ou ainda não viram, não entenderam. É que o texto de Lucas e o texto de João nos acrescentam um detalhe interessante a essa história, que é quando você, um pouco antes da ceia, em Mateus, Marcos, ele tem um relato de que, olha, e Judas foi se encontrar com o chefe dos sacerdotes e a guarda do templo e discutiu como ia entregar Jesus. Mas no texto de Marcos, ele fala assim, no texto de Lucas ele diz: Satanás entrou em Judas e ele foi até o chefe dos sacerdotes e a guarda do templo para discutir e tratou como ia entregar Jesus. Você entendeu? Então, Satanás entrou em Judas. Isso completa, o texto de João também, ele trabalha nisso. Quando Jesus Cristo está na ceia, Jesus Cristo diz: olha, um de vocês vão me trair, mas quem? Eu não. Aí ele falou assim: olha, será aquele a que eu der o pão molhado? E aí Jesus molha o pão e dá o pão para Judas. Aí o texto de João diz assim: e tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E aí Jesus Cristo olha para Judas, para Satanás que tinha entrado em Judas, e aí Jesus Cristo diz: o que tens que fazer, faça depressa. Você entendeu? Satanás entrou em Judas. Não era Judas ali, era Satanás. A parte espiritual é que Satanás entrou em Judas. E uma coisa que você precisa entender é que quando um demônio entra na pessoa, não é a pessoa que tem um controle da ação. A pessoa não tem um controle sobre si mesmo, mas é o demônio. Agora nós não estamos falando de demônio, nós estamos falando do próprio Satanás. O próprio Satanás entrou em Judas, segundo a Bíblia está dizendo. Então Satanás entrou em Judas. E aí quando Jesus Cristo olhou para o corpo de Judas, mas espiritualmente era Satanás que estava ali, Jesus Cristo olhou para Satanás e disse: o que tens que fazer, vai e faz. Você lembra do começo da história? Gênesis já tinha dado o pré-anúncio da história e foi profetizado 500 anos antes de Jesus Cristo. Satanás entrou em Judas e aí Jesus Cristo olha para ele e fala: o que tens que fazer, vai e faz. Então, entenda que não foi uma escolha simplesmente de Judas, mas existia todo um plano, uma história espiritual que foi escrita por trás, profetizada, anunciada, e Judas foi esse homem que foi escolhido para executar, para fazer parte dessa ação, e que Satanás entrou nele. Para não deixar dúvida, Satanás entrou nele, e aí Satanás foi lá e vendeu, traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Entenderam toda a situação?
Uma outra questão, talvez você nesse momento tá com a cabeça aí meio pensando, falou assim, Joel, eu não entendo desse jeito, olha, para mim foi Judas, tudo bem, tudo bem. Mas uma coisa que você precisa entender é ainda acrescentar o versículo de João 3,16 e outros versículos da Bíblia que diz o seguinte, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus deu o seu Filho. Você entendeu? Isso foi parte do plano de Deus traçado desde o início, Gênesis, a profecia de Zacarias, Satanás. Esse foi o método, o plano que Deus escolheu, ao qual ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Ele deu, o amor de Deus que deu o seu Filho. Isso tudo fazia parte do plano. Agora você precisa entender que o plano de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus que deu o seu Filho através de um plano de alguém trair, executar, ir lá, todo esse plano a qual Satanás entrou em Judas e que vendeu Jesus e traiu Jesus por 30 moedas de prata, foi todo parte de um plano para mostrar o amor de Deus. Então, Deus deu o seu Filho e ele deu dessa forma, através do sacrifício, da traição de um homem que Satanás entrou nele. O que você precisa entender é que, o que a Bíblia diz? O amor de Deus. O amor de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Agora, se você entende que humanamente, e até mesmo foi Judas que traiu Jesus, ele foi o responsável pelo plano, pela ação, então, se Judas traiu Jesus, no sentido total, literal da palavra, então não foi o amor de Deus que deu o seu Filho? Se não foi o amor de Deus, mas foi Judas que traiu Jesus, que ele foi responsável, então aqui nós temos um problema teológico. Porque a morte, o sacrifício de Jesus não foi resultado, não foi oriundo resultado do amor de Deus que deu o seu Filho através de um plano, mas foi obra de um acaso da ganância de Judas. Se a morte e sacrifício de Jesus Cristo foi fruto, resultado da ganância de Jesus, então ela não foi o amor de Deus. Está um conflito aí. Essa é a questão que você precisa entender. De quem foi o resultado? De quem foi a ação? Foi do plano? De quem? De quem? Quem? Foi o amor de Deus que deu o seu Filho, fez um plano, elaborou um plano e entregou Jesus, que escolheu Judas, a qual Satanás entrou e traiu? Ou foi obra da ganância de Judas? Se foi a ação do homem, então você anula totalmente o amor de Deus. Você tira o amor de Deus. Se a morte de Jesus Cristo foi resultado da ganância, ação, escolha, decisão total e literal de Judas, então você anula totalmente o amor de Deus. Entenda essa questão, procure pensar nisso e olhe para os outros textos, a qual diz toda parte, procure enxergar a parte humana de Judas, que Judas foi apenas um telespectador da própria história, Judas, e a parte aqui espiritual que existe por trás, ok? Que o Senhor te abençoe. Conforme eu disse, é um vídeo um pouco diferente, mas espero que você tenha assistido até o final e que o Senhor abençoe e te dê sabedoria para entender todo o plano, toda a história dele, ok? Que o Senhor te abençoe. Obrigado.